O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora IDE, página 145, livro 2, capítulo 6, Escolha das Provas. Questão 258. Quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida, ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntai, então, por que fez tal lei ao invés de outra, dando ao espírito a liberdade de escolha, deixando-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como o do mal, lhe está aberto. Se sucumbe, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é obra de vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que criastes, mas Deus. Contudo, pela própria vontade, a ele vos expondes, porque vedes um meio de adiantar-vos e Deus o permitiu. Questão 259. Se o espírito pode escolher o gênero das provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não é a palavra, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero das provas. Os detalhes são consequências da vossa posição e, frequentemente, dos vossos próprios atos. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia a que arrastamentos se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar, e que são resultado de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo tal caminho, terá que suportar tal gênero de luta. Sabe também a natureza das vicissitudes que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Somente são previstos os grandes acontecimentos que influem no seu destino. Se tomas um caminho cheio de sulcos profundos, sabes que deves tomar grandes precauções para não caíres, e não sabes em qual delas cairás. Pode ser também que não caias se fores bastante prudente. Se passando por uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito como vulgarmente se diz. Questão 260. Como o espírito pode querer nascer no meio de pessoas de má vida? É necessário que ele seja colocado no meio onde possa suportar a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia nas situações. Para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que se encontre entre pessoas dadas à prática de roubar. Se não houvesse pessoas de má vida sobre a terra, o espírito não poderia, pois, aí encontrar meio adequado a certas provas? Precisar-se-ia lamentar isso? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso, visto que são habitados por espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo ocorra sob a terra. Questão 261. O espírito, nas provas que deve suportar para chegar à perfeição, deve experimentar todos os gêneros de tentações? Deve passar por todas as provas que podem excitar seu orgulho, inveja, avareza, sensualidade e etc.? Certamente que não, pois sabeis que há espíritos que, desde o começo, tomam um caminho que o isenta de muitas provas, mas aquele que se deixa arrastar para um mau caminho corre todos os perigos desse caminho. Um espírito, por exemplo, pode pedir a riqueza e esta ser-lhe concedida. Então, conforme seu caráter, ele poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso.
ou se entregará a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. Questão 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma experiência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes para uma criança desde o berço. À medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa pouco a pouco, livre para escolher. É então que frequentemente se extravia, tomando um mau caminho. Se não escuta o conselho dos bons espíritos, é o que podemos chamar a queda do homem. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, depende exclusivamente da sua vontade a escolha da existência corporal, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, Deus pode impor uma existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou sua má vontade, não está apto a compreender o que poderia ser-lhe mais salutar, e quando vê que essa existência pode servir à sua purificação e adiantamento, ao mesmo tempo que encontra nela uma expiação. Questão 263. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas e, como já se disse, é um castigo. Questão 264. O que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o faça avançar mais rapidamente. Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e mau uso que delas se pode fazer e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem experimentar-se pelas lutas que devem sustentar ao contato do vício. Questão 265. Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, existem os que escolhem por simpatia e por desejo de viver no meio do seu gosto ou para poderem se entregar materialmente aos seus pendores materiais? Há, sem dúvida, mas apenas entre aqueles cujo senso de moral está pouco desenvolvido. A prova vem deles mesmos e suportarão por mais tempo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que suportarão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que compreendam suas falhas e peçam por si mesmos os meios de resgatá-las em provas vantajosas. Questão 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Para vós sim, para o espírito não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. O homem sobre a terra é colocado sob a influência das ideias carnais. Não vê em suas provas senão o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher aquelas que, no seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Na vida espiritual, contudo, ele compara esses prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê, então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. O espírito pode, pois, escolher as provas mais rudes e, por conseguinte, a existência mais penosa, na esperança de alcançar mais depressa um estado melhor. Como o doente escolhe, frequentemente, o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. O que quer ver seu nome ligado ao descobrimento de um país desconhecido, não escolhe um caminho florido. Sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera, se for bem-sucedido. A doutrina da liberdade na escolha de suas existências e das provas que devemos suportar deixa de parecer extraordinária se considerar que os espíritos desprendidos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa, entreveem o fim,
bem mais sério para eles que os prazeres fugídios do mundo. Depois de cada existência, avaliam o passo que deram e compreendem o que lhes falta ainda em pureza para alcançar aquele fim. Eis porque eles se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corporal, pedindo eles mesmos as provas que lhe permitem chegar mais prontamente. Não há, pois, motivo de espanto no fato do espírito não dar preferência a uma existência mais suave. Esta vida isenta de amargura não pode gozá-la em seu estado de imperfeição. Ele a entrevê e é para alcançá-la que procura se melhorar. Não temos, aliás, todos os dias sob nossos olhos exemplos de escolhas semelhantes? Que faz o homem que trabalha uma parte da sua vida, sem trégua, sem descanso, para reunir haveres que lhe garantam o bem-estar, senão uma tarefa que se impôs tendo em vista um futuro melhor? O militar que sofre por uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos, no interesse da ciência ou da sua fortuna, não se submetem a provas voluntárias que devem lhe proporcionar honra e proveito, se forem bem-sucedidos? A que homem não se submete e não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória? Todos os concursos não são também provas voluntárias às quais os homens se submetem para se elevarem na carreira que escolheram? Não se chega a uma posição social de destaque nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando por uma série de posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é uma cópia da vida espiritual, onde encontramos, em ponto pequeno, todas as mesmas peripécias. Se, pois, nesta vida escolhemos as provas mais rudes para alcançarmos um objetivo mais elevado, porque o espírito, que vê mais longe que o corpo e para o qual a vida do corpo não é mais que um incidente fugídio, não escolheria uma existência penosa e laboriosa se ela deve conduzi-la a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que, se o homem tem a escolha da sua existência, pediram para ser príncipes ou milionários, são como míopes que só veem o que tocam, ou como crianças gulosas às quais, quando perguntamos a profissão que preferem, respondem pasteleiros ou confeiteiros. Assim, é o viajante que no futuro do vale obscurecido pelo nevoeiro não vê a extensão nem os pontos extremos do seu caminho. Chegando ao cume da montanha divisa, ele, o caminho que percorreu e o que resta a percorrer, vê o seu fim e os obstáculos que tem ainda a transpor e pode então planejar com mais segurança os meios de o atingir. O espírito encarnado está como viajor na base da montanha, desembaraçado dos laços físicos. Ele domina o cenário como aquele que está no cume da montanha. Para o viajante, o objetivo é o repouso depois da fadiga. Para o espírito, porém, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Todos os espíritos dizem que, no estado errante, buscam, estudam, observam para fazerem sua escolha. Não temos um exemplo desse fato na vida corporal? Não buscamos frequentemente durante anos a carreira sobre a qual fixamos livremente nossa escolha, porque a cremos a mais apropriada para os objetivos do nosso caminho? Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia para planejar o que faremos no dia seguinte? Ora, que são as diferentes existências corporais para o espírito se não fases, períodos e dias de sua vida espírita, que é, como o sabemos, sua vida normal, uma vez que a vida corpórea não é mais que transitória e passageira? Questão 267. Poderá o espírito fazer sua escolha durante a vida corporal? Seu desejo pode ter influência, dependendo da intenção. Como espírito, porém, muitas vezes vê as coisas de maneira diferente, e é nesse estado que faz a sua escolha. Mas ainda uma vez pode fazê-la na sua vida material, porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que habita. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, não é certamente como expiação nem como prova? Sem dúvida, é a matéria que deseja essas grandezas para gozá-las, como espírito deseja-as para conhecer-lhe as vicissitudes. Questão 268. Até alcançar o estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente provas a suportar? Sim,
mas elas não são como as entendeis, pois chamais de provas as tribulações materiais. Ora, o espírito, alcançando um certo grau, sem ser perfeito, não tem mais provas a suportar. Porém, tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não lhes são penosos, não fosse senão os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Questão 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como ocorre se prefere um gênero de vida ociosa e inútil. Nesse caso, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede outra existência para reparar o tempo perdido. Questão 270. A que se devem as vocações de algumas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira de preferência a outra? Parece-me que vós mesmos podeis responder a essa questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre as escolhas das provas e sobre o progresso realizado numa existência anterior? Questão 271. No estado errante, o espírito estudando as diversas condições nas quais poderá progredir, como pensa realizar seu progresso nascendo, por exemplo, entre canibais? Não são os espíritos já avançados que nascem entre os canibais, mas espíritos da natureza dos próprios canibais, ou que lhes são inferiores. Sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala evolutiva e que existem mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia sobre a Terra. Esses espíritos, portanto, são inferiores aos mais inferiores do nosso mundo e encarnar entre os nossos selvagens é para eles um progresso. Da mesma forma que seria um progresso para os nossos antropófagos exercer entre nós uma profissão que não os obrigasse a derramar sangue. Se não veem mais alto, é porque a inferioridade moral não lhes permite a compreensão de um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente, não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E é nesse fato que vemos uma das necessidades da reencarnação para que corresponda verdadeiramente à justiça de Deus. De outra forma, em que se tornariam esses milhões de seres que morrem cada dia no último estado de degradação, se não tivessem os meios de alcançar a superioridade? Por que Deus os deserdaria dos favores concedidos aos seus homens? Questão 272. Os espíritos que procedem de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os povos civilizados? Sim, há os que se desencaminham querendo subir muito mais alto, mas nesse caso eles ficam desajustados entre vós, porque têm costumes e instintos que não se afinam com os vossos. Esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. O retorno para junto dos canibais não será para eles uma queda, pois não farão mais que retornar ao seu lugar, talvez com maior proveito. Questão 273. Um homem pertencente a uma raça civilizada por expiação poderia encarnar numa raça selvagem? Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que foi duro para os seus escravos poderá vir a ser escravo, a seu turno, e sofrer os maus tratos que fez suportar. Aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação se ele abusou do seu poder e Deus a pode impor-lhe. Um bom espírito pode também, para ajudar-lhes o progresso, escolher uma existência influente entre esses povos, e então é uma missão.